Uma revista que veio para cumprir o propósito do Clube de Sabedoria. Nós temos uma missão: transformar vidas e abençoar pessoas através do conhecimento. Conteúdos em linguagem simples, de fácil entendimento e ao mesmo tempo tão profundos para todos os tipos de pessoas. Este é o caminho que decidimos trilhar no Clube de Sabedoria. Eu sou Valdinei Pereira e você está na TV Clube de Sabedoria. Olá, queridos, boa noite, mais uma noite de bênção e de alegria na presença de Deus. João, capítulo de número 10, tem um versículo muito interessante dentro da palavra do Senhor, que fala a respeito da porta. Jesus Cristo diz assim: eu sou a porta. Quem entra por mim, entrará e sairá e achará pastagem. E é muito interessante esse versículo, porque ele tem uma conotação muito interessante. Uma das traduções da palavra fé no Antigo Testamento também é a palavra porta, é a palavra de Abacuque 2:4. Emuná, o justo viverá por emuná, pela fé. Então, fé é também traduzida por porta. Aliás, os judeus dizem que no Antigo Testamento muitos andaram por fé, mas você não encontra a palavra fé no Antigo Testamento em todo ele, exceto essa palavra emuná, que tem dois sentidos. Primeiro, porta, o justo viverá pela porta. Você consegue imaginar isso? Acontece, queridos, que o hebraico é uma língua diferente do português. E quando a gente tenta entender isso, tentando traduzir para o nosso idioma, a gente se enrola tudo. É a mesma coisa quando você tenta entender o inglês, traduzir literalmente cada palavra. Quando você fala exactly, não quer dizer exatamente, né? Quando você fala time, pode ser tempo, pode ser hora, pode ser vez, então muitas vezes muda. Tenta pegar a palavra saudade e pedir para alguém em outra língua traduzir por alguma coisa. Vai ser muito difícil, vai ser muito complicado, porque é uma palavra de origem somente aqui no Brasil, somente brasileira. E a palavra emuná tem um sentido muito interessante, querido. Ela é mais ou menos assim como eu poderia explicar para você. Um navio, você está dentro do navio e de repente o navio ele afunda e você fica na água tentando se socorrer e você não tem aonde se socorrer. E de repente você vê uma tábua do navio e você corre até ela e se agarra nela e tenta se sobreviver segurando nela. Isto é emuná. É aquilo que você agarra e diz: aqui é a minha sobrevivência. O justo viverá de emuná, daquilo que ele se agarra e confia. O justo viverá da porta, emuná. Muito interessante. E aí vem Jesus Cristo dizendo: eu sou a porta. É interessante que na neurociência existe um negócio muito interessante, eu quero que você procure na internet, chamada Doorway Effect. Doorway Effect quer dizer o efeito de passar pela porta. E não é nada místico isso, não é nada místico. Imagine quando você sai do seu quarto e vai para a cozinha. Isso já deve ter acontecido muitas vezes na sua vida. Você está lá no quarto, fazendo alguma coisa no quarto, de repente você vai na cozinha. Quando você chega na porta da cozinha, você diz: o que eu estava fazendo aqui mesmo? E você acaba se esquecendo. Por quê? A porta para o judeu é a passagem para outra coisa, é a passagem para um outro negócio, é a passagem para uma outra fase. Por isso que Jesus Cristo disse: eu sou a porta. Quem passar por mim, emuná, quem começar agora a viver pela fé, vai encontrar um novo caminho. Jesus Cristo disse: eu sou emuná. Eu sou a porta, eu sou a fé que te leva para uma outra dimensão. Eu vou continuar falando sobre isso em outras introduções, mas agora eu quero que você receba com amor e com carinho o nosso entrevistado nessa noite, pastor Alexandre Cris, e eu quero falar um pouquinho a respeito desse homem de Deus para a glória do Senhor Jesus Cristo. Alexandre Cris dos Santos, pastor na Igreja Brasil para Cristo de São João del Rei, Minas Gerais, desde o ano 2000. Conclusão, há 20 anos, bacharel em teologia com reconhecimento pelo MEC, pela Unicesumar, bacharel em ciência do direito pela Uniptan,
pós-graduado em Direito e Processo Civil pela Cândido Mendes, pós-graduando em Direito Médico pela Cândido Mendes, conciliador e mediador judicial pelo TJMG, casado com Sueli Santos e pai de 2 meninas, Sara e Mariana. Primeiro secretário e também advogado da Convemig e advogado sênior da AC Advocacia e Assessoria Jurídica. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, com muita alegria, vamos receber nesta noite nosso querido pastor Alexandre Cris. Que alegria, pastor Alexandre, bem-vindo em nome de Jesus. Que bênção ter o senhor conosco aqui nesta noite, pastor Alexandre. Glória a Deus, querido. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui com o irmão, com cada um dos irmãos que podem nos assistir hoje, outros dias que nós estaremos assistindo, dizendo que cada um desses títulos aí, pastor, isso aí simplesmente são situações que o Senhor nos permitiu. A melhor e maior é ser servo do Senhor, poder servir a Deus e na sua obra. Eu, em lugar nenhum, a não ser aqui, que o irmão me apresenta dessa maneira, que humildemente é o pastor Alexandre, e tá bom demais. Glória a Deus por isso. Deus que bênção, pastor, que bênção. Mas, pastor, eu estava vendo aqui no seu card uma coisa interessante, que o senhor estudou também pela Unicesumar, né? E eu tive o privilégio de estar fazendo muitas reuniões quando presidente do Conselho de Pastores em Maringá, fiz muitas reuniões do Conselho de Pastores na Unicesumar. O reitor da faculdade era amigo da gente e nos abriu a porta ali de uma maneira muito gostosa. Meu filho estudava lá. Os pastores em Maringá, que têm os seus filhos no ensino fundamental, têm direito de 50% de desconto no estudo particular, e o meu filho estudou lá até no ensino médio, no ensino fundamental e no ensino médio, e o meu filho estudou todo esse tempo, e quando você entra para a faculdade, você tem 20% de desconto sendo pastor ou filho de pastor. É uma faculdade realmente abençoada e que preza por fundamentos, inclusive fundamentos bíblicos lá. Eu tenho um amigo da faculdade que é capelão ali na faculdade. Então, o senhor está de parabéns, o senhor estudou numa faculdade de grande peso, não só de um peso a nível de Brasil, mas também de um grande peso espiritual também. Amém, glória a Deus. Foram oportunidades muito abençoadas que o Senhor nos concedeu, né? Estar ali junto com a Unicesumar. Primeiro eu fiz, como eu já disse, lá no Mandaqui, pastor Joel há algum tempo, depois eu fui para Belo Horizonte, lá na Lagoinha, que era a FAT, a Faculdade Teológica da Igreja Batista Lagoinha, e aí então abriu aquela oportunidade da integralização, né, para que todo mundo que tinha o curso teológico não tinha o seu reconhecimento pelo MEC, porque era um curso livre. Então o MEC abriu uma janela de 10 anos, né, através de uma normativa, para que aqueles que fizessem uma integralização, ou seja, tinham que ir para uma universidade reconhecida, fazer algumas matérias, na verdade foram 1 ano e meio de matérias, né, por onde eu tive a oportunidade de estar indo para a Unicesumar em Belo Horizonte de novo para terminar. E no nosso caso foi semipresencial. Mas o senhor pode ver que as matérias que o senhor estudou lá não era assim aquela encheção de linguiça, não. São matérias de peso mesmo, né? De peso mesmo. De peso mesmo, que nos trouxeram, assim, grande... ajudou, completou, contribuiu em muito. E por eu já vim também de uma área acadêmica, a gente vê que é uma outra história, né? Às vezes, de repente... Eles encaram de uma maneira bem diferente para te preparar para o trabalho em si. Então, foi muito bom, muito bom. Unicesumar indico, gente que tem vários pastores que tem feito, indico, que não estou ganhando nada para falar da Unicesumar, já ganhei, né, que foi o conhecimento que me deram, mas eu indico aqui a Unicesumar para os irmãos que queiram fazer um curso teológico. Muito bem. Pastor, na última live que nós tivemos, que já faz um bom tempo, né? Já faz. Então, nós no encerramento dela, nós falamos algo muito interessante. O senhor falou sobre direito médico, inclusive o senhor está estudando, fazendo a pós-graduação em direito médico, e a gente não concluiu isso. O senhor poderia falar um pouquinho mais sobre essa especialização? Porque muita gente tem dificuldade de entender, né, que o paciente tem alguns direitos e, às vezes, isso daí fica
meio aquém, né, do conhecimento das pessoas. Sim, pastor. O direito médico, ele é um segmento muito inteligente. Na verdade, ele está dentro das garantias, né, dos direitos fundamentais, dentro do artigo 196 e 197 da Constituição Federal, onde o 197 fala que... 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, aí ele vai tratando. Quando ele fala sobre essa situação, ele está dando um balizar, dizendo que não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Por ser um direito fundamental, também ele tem que ser observado dentro de normas. Porque se não estiver dentro das normas, a gente pode ter problemas. Nós podemos ter supostos erros médicos, a gente não pode falar um erro médico sem que tenha uma sentença transitada e julgada dizendo que realmente foi um erro médico. Mas esse erro médico ele pode acontecer de várias maneiras. Para você ter uma base, existe um código de ética médica que ele declara, ele afirma como deve ser os procedimentos no médico, desde quando o paciente entra dentro de uma sala dele para poder fazer o atendimento, até quando esse camarada sai depois de um pós-operatório. Então, ele não faz nada da vontade dele. Alguém fala assim, nossa, eu conversei com o médico e ele foi tão bom, me atendeu e tal. Outro nem olhou para mim. Bom, existe uma norma, existe um padrão para isso. Infelizmente, em alguns profissionais, não posso falar que são todos, mas eles não seguem. O senhor quer ver uma situação. Todo paciente, quando ele entra num consultório médico, o médico é obrigado a ter um documento chamado relatório médico. Esse relatório médico, ele tem que ter tudo o que o paciente passou para ele, tudo o que aconteceu, o que ele colocou, as drogas que esse paciente deveria usar, os fármacos, ele coloca também toda essa situação e ele assina. Segundo o Código de Ética, que é uma lei entre os médicos e também está para nós, ele não pode ter rasura, ele não pode ter erro, ele não pode ter lacunas. Por quê? Daqui a algum tempo, esse médico fala assim, eu mandei você tomar tal remédio, mas na verdade ele esqueceu de falar isso com o paciente. Você pede o prontuário médico, então aí esse médico, ele pode ter incorrido num erro médico, porque ele deixou ele pensou que mandou você tomar aquele medicamento, mas não tomou. Então daí vem se comprovando que o senhor tem uma base. Quando alguém está internado para ser operado, esse indivíduo também a enfermaria do local tem também um relatório dos enfermeiros. Às 2h da manhã, passei e o paciente apresentou tais e tais problemas. Às 3h, apresentou tais e tais problemas. O médico passa às 3h30 e ignora o relatório dos enfermeiros. Qualquer problema que venha a dar, significa que esse médico ele agiu com culpa, ou seja, ele agiu com negligência, com descuido para aquilo que ele deveria fazer, porque ele tem que passar pela enfermaria, ver se tem alguma coisa no relatório da enfermaria, para daí ele dar continuidade ao tratamento que ele está fazendo. E, infelizmente, muitos profissionais acabam por, não sei se ou trabalham muitas horas, o que acontece, mas com isso eles acabam caindo na culpa de serem peritos, ou seja, fazer o que ele ainda não tem realmente o conhecimento pleno para fazer, ou ele ser imprudente, né? Eu vou fazer de qualquer jeito, eu vou fazer de qualquer maneira, como eu acabei de dizer, negligente. Aí, nessa situação, entra a condição do direito médico. Agora, só falando isso, pastor, só falando Sim. isso, eu estou enxergando um hospital particular, eu não consigo enxergar o SUS em tantas benesses que o senhor está falando. Essas leis são só para o particular ou também para o SUS? Não, essas leis são para todos, tanto particular quanto para o SUS. O que ocorre é o seguinte, infelizmente, nós temos um grande número de pessoas que se valem do SUS e pessoas que muitas vezes não têm condições de depois agendar com um advogado para saber quais são os seus direitos. E acabam por serem humilhados, menosprezados, como eu volto a dizer, não em todos os lugares, que tem lugares que são sérios, mesmo sendo do SUS, tem médicos muito sérios, mas, infelizmente, porque não tem essa contrapartida, mas existem julgados que tem uma base de erro médico, que além do médico ser condenado em uma sentença a pagar uma indenização alta, ele também pagou para a família e paga até hoje uma pensão. Olha, a coisa é séria, não é só aquela reparação daquele dano, entendeu? Muitas mulheres são humilhadas
quando elas estão para ter os seus filhos, e o médico, quando está ali, a mulher está gritando, poxa, ela está dando à luz a uma pessoa, e aquele indivíduo, ele tem que estar preparado psicologicamente para escutar, e o camarada fala piadas com a mulher, por que você fez isso? Oh, meu Deus do céu, isso dá dano moral, entendeu? Isso está mexendo com a moral da pessoa. Então, é como eu estou dizendo para o senhor, é um direito que realmente precisa de ser bem trabalhado. Dentro disso, a gente vê que, além dessa área, tem as judicializações pelos remédios, porque eu tinha uma cliente no meu escritório, pela qual ela teve um câncer, e que esse câncer, uma medicação que poderia dar uma sobrevida para ela, ele vinha fora do Brasil, e uma caixinha com 30 comprimidos, que ela tinha que tomar um por dia, o valor se dava em torno de R$32 mil. Nós entramos contra o município, contra o Estado e contra a União, ao ponto de nós pedimos a prisão do ministro, chutou a base, por descumprir a ordem judicial. O que aconteceu foi que o Estado acabou acatando e pagando, e pagou por muitos meses, o valor vinha até para a conta, né, do escritório em si, para a gente poder comprar o fármaco e comprovar lá o valor, né, pago, e para que a coisa pudesse acontecer. Infelizmente, essa moça, eu até conversei com a minha sócia minha que trabalhava comigo, ela faleceu por esses dias agora, mas deve ter sobrevivido mais 1 ano e meio, 2 anos, por causa desse medicamento. Enquanto vocês puderam, vocês cuidaram, né? Sim, exatamente. Exatamente. Eu fico assim preocupado, pastor, até nem dá para a gente entrar muito, senão a gente vai ficar até amanhã nisso, mas quando a gente fala, por exemplo, essa questão da cloroquina, do ivermectina e tudo mais, que muita gente sumiu e desapareceu, isso poderia dar um processo muito grande, né? O problema é que quem paga isso é a União, que está querendo fazer com que tenha o medicamento, né? E vai acabar sobrando na conta deles mesmo, né? Na verdade, esse tipo de problema ele se deu mais, pastor, pela desinformação, né? A desinformação ela traz tanto prejuízo porque as pessoas acabaram comprando ou tendo o uso indevido, né? Todo mundo sabe que você se automedicar é causar problemas, né? E com isso acaba faltando, né? E a União realmente é que paga todo esse papo, vamos dizer assim. Tem gente que estocou demais, né? Exatamente. Nós tivemos aqui no caso, aqui na região aqui de Americana, foi relatado que teve uma empresa que comprou R$50 mil em ivermectina. Agora, se o senhor pegava uma caixa de ivermectina que custa R$5, o cara comprar R$50 mil, comprou muita coisa, né? Muita coisa. Agora, dentro dessa questão também dos fármacos, que muitas vezes acabam, como eu dei o exemplo agora, nós esbarramos num problema que o mundo hoje ele tem muito avanço, mas tem muitas pesquisas. Uhum. Então, o maior problema de um médico também aceitar fazer um tratamento com uma droga nova, ele se dá pela falta de uma prova física, real, de que aquele medicamento está certo. Só que até que isso aconteça, por exemplo, lá na Alemanha está funcionando, mas ele custa R$50 mil, ele custa R$1 milhão. Como é que faz? Entendeu? Então, aí assim, o senhor vê que também tem a mão, a contramão, uma situação delicada, e no meio tem um juiz que não entende nada de medicina, que entende de lei, ele vai chamar um perito, o camarada está morrendo? Tá, porque também é aquele caso, os casos de medicações são para urgência. Urgência, o camarada não tem, já fez todos os tratamentos possíveis. Ah, não, existe um tratamento de terapia, não sei o quê, mas eu não quero, eu quero pular essa etapa. Meu amigo, não é para você. Isso é para quem está na beirada, tipo assim, não tem outra situação. A única situação que tem para mim é essa. Aí sim, é judicializado. Eu já recebi no meu escritório pessoas querendo judicializar por conta de coisas, sabe, não tem a mínima noção. Como também eu já recebi um paciente, um cliente que ele tinha problema com a mãe dele, precisava de fralda geriátrica, e pessoas extremamente pobres, e tinham ido na secretaria municipal e não até porque a gente entrou com ação, e a coisa era assim mesmo, entendeu? E aí obriga, porque uma sentença judicial ela já vem pesada com uma ordem juntamente com uma pena multa. Ó,
administrador, se você não cumprir, é 5 mil reais diária, 10 mil, é 50 mil, é 100 mil, entendeu? Então, por isso que a coisa funciona, infelizmente. Mas, como o senhor disse, a gente olha para o SUS hoje e as pessoas... A verdade, meu pastor, a grande verdade é o despreparo dos nossos profissionais. Meu Deus. Você vai lá para um atendente que saiu de um plantão particular e foi lá para o plantão da municipal. Esse cara já está esgotado, já está arrebentado, já não consegue ver pessoas. E aí você chega doente com a sua filha, com a sua esposa, para ser atendido, e o camarada com a maior mal vontade. Aí é uma consequência de erros que vão acontecendo. Infelizmente, eu penso que nós precisaríamos de uma readequação em todos esses setores. Mais uma vez, eu volto a dizer, tem lugares que você se assusta. Você chega e fala, meu Deus, eu estou numa clínica particular, né? Porque eu tenho acesso em clínicas particulares, eu sei como é que a coisa o tratamento é outro. Se o cara não te trata bem, você procura outro, e pronto, acabou, bate na porta do cara do lado. Né? Mas se dá dentro disso. Realmente tem. A minha filha, quando passou um problema muito sério de pedra no rim, e o médico deu remédio para ela, para giardia, ela estava quase morrendo de pedra no rim. Aí eu estava pastoreando uma cidade chamada Dois Córregos, e foi uma providência de Deus, porque do lado tinha a cidade de Jaú. E a minha filha foi levada na Santa Casa de Jaú, e olha, sinceramente, um hospital público com tratamento de Unimed, uma coisa assim de outro mundo, muito boa, referência. Jaú é referência. Tem notícias, é referência, Jaú. Sim. Mas, pastor, mudando um pouquinho de assunto, para a gente conversar um pouquinho, porque eu não tenho sempre um advogado aqui para a gente conversar, então eu tenho que aproveitar e tirar até o último suspiro dele. Eu quero falar um pouquinho de política com o senhor, pastor. Então, é só uma pergunta básica, o senhor não precisa se delongar muito a respeito disso, não. Mas a questão é a seguinte: hoje nós temos um ministro da Justiça evangélico, pastor presbiteriano, advogado, o André Mendonça, né, que já está com 48 anos, final do ano agora ele faz 49. O senhor acha 48. Que... Ele faz 48? 47. Em dezembro, ele é de 72. Eu fiz 48 ontem. Por isso que eu sei, ele vai fazer 48 em dezembro. Dezembro de 72, exatamente. Ele vai fazer 48, exatamente. E o senhor acha que por ele ser uma pessoa de princípios, de valores, um pastor, esse cargo é mais pesado no ombro dele? Pastor, é como o senhor disse, nós precisaríamos de um tempo maior para que a gente possa esclarecer uma coisa tão importante como essa. Primeiro, assim, eu acredito que para um cargo tem que se verificar a capacidade do indivíduo e qual o cargo que ele já ocupou. O nosso irmão André é um camarada que está extremamente preparado. Um camarada que é um doutor, né, já passou toda a escola, bacharel, mestre, doutor, trabalhou em vários locais da administração pública, como advogado e tal. Agora, só uma coisa que eu precisaria de falar para o senhor, que é o seguinte, só para a gente não ter essa dificuldade, que eu vejo alguns irmãos às vezes têm, o Ministério da Justiça, em si, ele só tem a ver com o Poder Executivo Federal. Ele não tem nada a ver com o Judiciário. Ele não julga sentenças, ele não julga nada disso. Isso é como se fosse um gabinete especial, que é criado há 195 anos, eu tenho 2 décadas já, que ele serve aos interesses do presidente da República. Com interesses sérios, sim. O senhor falou 2 décadas, quase 2 séculos, né? 2 séculos. 195, acho que foi ano passado, 195 anos. Olha, eles têm que... A ideia deles é garantir as políticas constitucionais, né? E aí eles trabalham também com o planejamento, coordenação, política penitenciária nacional, imigração de estrangeiros, a questão de indígenas, passa por essa pasta, né? Agora, pastor, é pesado alguém assim? Eu acredito que não, porque, meu irmão, nós somos quem nós somos, né? Eu só tenho uma ponderação. E aí, não aproveitando para falar só do André, mas um desabafo do judiciário. Eu vou usar o seu canal para isso. Meu irmão, pensa comigo, um rapaz de 27 anos se torna um promotor de justiça ou um juiz. O que esse camarada tem para contribuir? Bagagem, né? Não tem. Não tem nenhuma.
Há uma onda, né, que se pede que o juiz tenha no mínimo 60 anos para ele começar, que o juiz tenha pelo menos 20, 30 anos de advogado para ele poder começar, ele saber trilhar o caminho. É a gente pegar alguém que nunca foi diácono, nunca foi presbítero, nunca evangelizou, nunca fez nada. Aí você escolhe aquele camarada e põe ele para ser. Porque ele fez uma faculdade teológica e põe ele para ser pastor. Esse camarada vai matar vai criar um monte de problemas. Então, assim, no caso do nosso irmão André, como eu estou falando para o senhor, primeiro, mais uma vez deixando claro, não tem a ver com o judiciário a questão dele. É o ministro do Ministério da Justiça. Então, muito esclarecedor isso que o senhor falou, muito esclarecedor. Porque com isso, aí sim, ele tem atribuições sérias, eles trabalham sim em coisas sérias. A Polícia Federal é uma das carteiras pelas quais eles trabalha com coisas extremamente sérias, mas não tem decisão sobre a vida de alguém em termos de sentença, transitado, julgar. Não tem mais isso. Não é um juiz em si assim. Mas, meu irmão, eu acredito ser um irmão extremamente preparado. E para mim, eu vou falar para o senhor, não tem que ser crente, não tem que ser cristão, não tem que ser espírita, tem que ser pessoa séria, entendeu? Para um cargo desse. Porque, caráter, né? Caráter, uma ação errada que um indivíduo desse possa vir a cometer, ele traz tantos problemas para a cadeia de comando que está abaixo dele, que, meu Deus do céu, né? O que nós temos visto em vários, falando de política, né? A gente tem visto aí no Rio de Janeiro, a gente tem visto em tantos estados. Meu Deus, quando que eu e o senhor sonhávamos que um governador fosse preso, governador de um estado, aí a gente chega no Rio de Janeiro, eu acho que não está tendo mais ninguém, até o nosso irmão tá lá, ué. É o quarto que está indo para a cadeia, em sequência. Isso é a tua base. Então, isso é caráter. Isso é caráter. Ah, não, porque não, irmão. É caráter, é formação de berço, é realmente alguém que vem caminhando. É o que o Senhor fala. Ser fiel no pouco. É ser fiel no pouco. É ser o que Deus te deu aqui. E eu acredito, pelo histórico do nosso irmão André, né, que vai ser bênção para nós. E eu acho que não há peso nenhum. Alguém me pergunta assim, mas você é pastor e você é advogado? Como é que você faz? Como eu faço? Continuo sendo quem eu sou. Mas todo advogado não tem que mentir. Só quem te falou isso, rapaz? Quantas vezes você já foi advogado? É porque, tipo assim, meu irmão, você compra um carro V6, bom, que acelera, o bicho anda. Aí o cara fala assim, nossa, isso bebe demais, meu irmão. Quantas vezes você já abasteceu um carro desse? Não, nunca abasteceu. Então, não tem como falar o que você não sabe. Entendeu? Então, não é todo advogado que é mentiroso, não é todo médico que trata as pessoas erradas, não é todo pastor que é ladrão, entendeu? É isso aí, ué. Agora, isso aí vem de quê? De caráter. Caráter. A pessoa formou. Formação de caráter. Entendeu? Isso é uma coisa que não acontece de um dia para o outro. Lambendo 1 quilo de sal. Cada dia uma gotinha. E aí a gente vai conhecendo o indivíduo. Pastor, tudo que é demais é sobra. O que é sobra, joga fora. Tudo que é demais se joga fora. O senhor colocou comida demais, ela é muito agradável, muito gostosa, mas chegou o seu limite, o senhor vai parar. O que vai fazer aquilo? Vai jogar fora. Então, as coisas têm que ser tranquilas. Eu costumo falar de cristianismo. Para mim, cristão é entrar 1º de janeiro, terminar 31 de dezembro, o cara tá ali. Se ele pula, se ele roda, se ele troca a luz voando, falando em língua estranha, se ele canta, não tem o menor valor. Tem valor se ele está firme. Presença com Deus. Entrou, saiu, tá ali. No carnaval ele conheceu uma menina. Não, mas isso aí, entendeu? É do jeito que eu estou falando, isso é caráter. Eu sou de um tempo que quando eu aceitava Jesus é para nunca mais sair da presença dele. Aos 11 anos, o Senhor me chamou para glória e honra dele, louvado seja o nome de Jesus, meu pastor. Quando o Senhor me chamou, a primeira coisa que eu falo, meu amigo, agora não tem volta mais não, viu? Esquece. Eu era coroinha de igreja. Ficava lá do pabo, lá comendo hoste, ajudando, fazendo questão. Era, aos 11 anos. Quando conhecereis a verdade, ela vos libertará. Ela me libertou, meu irmão. Para a glória de Jesus. 48 anos fiz ontem. O Senhor não me deixou ir nem para a esquerda, nem para a direita. É questão de escolha, irmão. Quando você vai escolher... passou pela porta, pastor? Sim, agarrei nessa porta e estou agarradinho nela até hoje. Não dá de jeito nenhum. Amém. Pastor, nós vamos dar um rápido intervalo e depois nós vamos falar sobre a matéria que o senhor escreveu. Pode ser, pastor? Pode ser. Vou beber uma aguinha aqui. Maravilha.
Então eu acho que é completamente relevante para o reino de Deus, tanto o canal quanto a revista, que a revista está formidável. E clicando aqui no índice, você pode acessar todo o conteúdo da revista, e lá embaixo você pode acessar também todos os nossos vídeos, tudo à sua disposição. Moderno, ou novo mercado. O novo mercado consome de forma diferente. Deus tem o melhor para vocês, mas tem que semear. Quanto mais eu tenho uma saúde equilibrada e saudável, mais tempo de vida eu vou ter. Deus, ele tem prazer em nos abençoar. Então vamos preparar o terreno, vamos cuidar, vamos semear boas sementes, na convicção de que, se não desanimarmos, nós vamos colher, com certeza. Amém, que bênção, que alegria. E eu quero convidar você para estar nos ajudando, fazendo o seu apoia-se aqui conosco. Aqui embaixo, ó, na descrição do vídeo, tem um lugar onde você pode se inscrever ali, está nos ajudando com um cafezinho, está nos ajudando mensalmente. Aquilo que Deus colocar no seu coração vai ser uma bênção para a nossa vida. Se Deus falar o seu coração, faça isso em nome de Jesus. Mas, pastor Alexandre, nós estamos aqui com a sua matéria. Aliás, a edição número 6 da revista está formidável. Nós estamos aí com 27 artigos tremendo, 27 artigos muito bons, e entre eles tem esse artigo do senhor aqui, muito interessante, Como Fazer Milagres. O texto é bem chamativo, né? Bem interessante. Só poderia falar um pouquinho sobre essa matéria aí para a gente, por favor? Sim, pastor. Esse texto, ele veio ao meu coração porque, na verdade, muitas vezes nós que somos os pastores, obreiros da casa do Senhor, a gente começa, em algum momento da caminhada, se não tomarmos cuidado, a achar que nós temos que fazer o milagre. Achar que a coisa tem que acontecer. Meu Deus, eu estou fazendo isso, eu estou orando e tal, tem que acontecer. E com esse texto de Josué, capítulo 1, versículo 9, que foi um desafio que foi me passado, ele me mostra totalmente o contrário. Ele me mostra uma coisa totalmente contrária, onde que nós estamos na contramão da coisa. Que é isso, pastor? Porque é o seguinte, olha, nós estamos com um camarada, Josué vai entrar para poder se tornar o líder. No lugar não era de qualquer um, não. No lugar de Moisés. Moisés era o cara, como se diz hoje. Moisés, o camarada que tinha o domínio sobre a sua vida de toda aquela população. Moisés é o camarada que conversava com Deus, Deus falava com ele. Moisés é um camarada que fazia milagres e o povo já tinha visto isso. Como substituir um camarada desse? Nós não estamos falando aqui de um Josué fraquinho, um camarada que não tinha conhecimento nenhum. Não. Estamos falando de um camarada bom. Só que acontece o seguinte, meu irmão. Como que você vai ser agora o sucessor desse camarada? Como você vai ser o sucessor dele? Não tem como ser o sucessor desse camarada. E aí você vê Deus falando com ele em Josué capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte, corajoso. Não se apavore nem desânime. Tira o desânimo da sua vida, pois eu, Senhor, estarei com você onde quer que você andar. Então, o que eu aprendo com isso? Deus está falando com aquele líder, com aquele Josué, falando assim, Josué, o negócio é o seguinte, meu amigo. Por que você está desanimado? Por que você perdeu a coragem? Você não é um camarada que luta, que briga, que faz, que acontece. O que está acontecendo que você ficou desanimado? Por que você está desanimado? Ele está fazendo essa pergunta para ele, e aí você vê uma liderança, como Josué, que estava ali ao lado de ver coisas que eu e o senhor talvez nunca vimos. E esse camarada chega agora, e ele está diante de uma situação delicada, assumir o lugar de alguém que não era qualquer pessoa. Ô, irmão, não é ser presidente do povo de Israel, ir tomar cafezinho, e ir em festinha, em culto de celebração. Não é nada disso não, irmão. É uma coisa diferente, é algo muito além, o chamado ali. E aí Deus conversa com ele. E o que o Senhor está falando para esse camarada? Deus está dizendo para ele assim, meu amigo, deixa eu te falar, comigo nós funcionamos de duas maneiras, não tem outra. Você tem que confiar em mim. Só que deixa eu te falar, você não vai abrir o Mar Vermelho, você não vai abrir o Rio Jordão, você não vai fazer cura para ninguém, você não vai ganhar a guerra de Jericó, você não vai ganhar nada.
porque isso aí é eu que vou fazer na sua vida. Então, como fazer milagre? Acreditando que o Senhor vai fazer e vai fazer do jeito dele, da maneira dele. Tanto é que no meu texto tem um momento que eu falo assim, ufa, que beleza que é Deus que faz os milagres. Porque eu não preciso mais ficar preocupado, eu não preciso mais ficar... Eu vejo pastores que têm uma luta, uma loucura. Ai, meu Deus, eu fiz a pregação, parece que hoje a igreja está fria. Meu irmão, fica na sua. Deus só mandou você ministrar, você estudou a palavra, você orou, trouxe a palavra, é o Espírito que vai mudar a vida daquela pessoa. O milagre vai vir do Senhor. A minha função é pôr a mão na cabeça do camarada. Agora, se vai ser curado ou não, o problema é de Deus, irmão. O problema não é meu, não, ué. Eu vou ficar triste porque Deus me curou? Lógico que não. Eu vou ficar extremamente alegre que agora Deus vai curar todo mundo. Eu quero contar uma história para o senhor aqui. Teve uma vez, eu morava, como disse o senhor lá no Mandaqui, e aí na porta de frente da minha morava o missionário, o evangelista lá, o Edson Teixeira. E esse tempo ele tinha acabado de casar com a Loruama. Ele morava lá no Mandaqui juntamente com a gente. E ele me contou uma história que uma vez na Guatemala, num culto de sábado, não sei se o senhor sabe disso, ele estava orando, tal, culto de sábado, aquele culto assim, tinha poucas pessoas, e de repente chamaram ele para fazer a oração final. Vou fazer a oração final. Ele começa. Oh, Deus bom, poderoso, Senhor, obrigado, porque os teus milagres, e blá, 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 blá. De repente ele escuta um grito. Ah! Uma loucura assim. E aí, de repente, quando ele vê uma mulher pulando, que ele olhou para aquilo e falou, irmão, o que está acontecendo? A irmã falou assim, pastor, eu não sei não, eu conheço essa irmã desde criança. Essa mulher chegou aqui com 170, 180 quilos, ela deve estar com uns 90. A mulher emagreceu de uma vez só, tanto é que ela usava aquela saia de elástico, porque não tinha mais roupa cabia nela, ela agarrou aquilo no braço assim, e pulando aquele negócio assim, gritando. Pronto. O que o pastor Edson, o missionário Edson, disse para mim? Que ele pensou assim, puxa vida, recebi a unção do emagrecimento. Isso foi no sábado. Meu irmão, no domingo não tinha onde pôr gordo na igreja que ele estava lá. Não tinha onde pôr. Tudo quanto é lado tinha gordo. Só tinha gordo. Deus não curou ninguém, irmão. Porque a obra é do Senhor. O milagre é dele. É ele que faz. Quando eu aprendi isso no meu ministério há muito tempo atrás, pastor, pessoas que você trabalha, que você luta, que você cuida delas por muito tempo, por muitos anos, e de repente elas escolhem outro caminho, você começa a ficar frustrado, porque você pensa que a obra é sua. Opa, peraí, meu amigo. A obra é do Senhor. A obra é de Deus. Eu vou cuidar, vou zelar, vou amar e vou tratar. E juntamente com isso, pastor, nós estamos falando de confiança. Com Deus é assim, você confia. Porque quando o obreiro perde a confiança, acabou o ministério dele. Acabou, porque o camarada não confia mais que Deus vai suprir a vida financeira da igreja. O camarada não acredita mais que Deus pode curar alguém. O camarada não acredita mais que a administração dele possa trazer uma diferença na vida de alguém. É confiança. E o interessante, vindo também para outra área que o Senhor me concedeu, que é o direito, nós temos o princípio ou teoria da confiança. O que é isso? São regras que são colocadas por um executivo, através do legislativo, estuda para ver se está certo, e aí o que acontece? Se tornam regras. Essas regras, na comunidade, ela gera a teoria da confiança. Bom exemplo para uma regra. Estou andando com o meu carro e quando o semáforo ficou vermelho para mim, a minha teoria da confiança é que eu vou parar e o camarada que está atrás de mim, porque também viu aquela bola vermelha, ele também vai parar. Teoria da confiança. Quando eu vou avançar porque o sinal ficou verde, eu tenho que confiar que o indivíduo que está na minha esquerda, ou na direita, ou no sentido contrário, ele também está dentro da mesma norma e, portanto, confio que ele vai parar porque para ele está vermelho. Com Deus, é extremamente igual. Deus é o nosso executivo, né? O nosso legislativo é o povo que fez as leis aí, são os nossos escritores, e está tudo aprovado, sancionado pelo Deus poderoso. E se nós confiarmos nessa palavra poderosa que faz milagres, teoria da confiança, meu irmão, é confiar que o Senhor vai fazer a obra, é confiar que a porta vai se abrir através de Deus. É isso, pastor. Amém. É isso, é confiança. Confiar realmente no Senhor e na força do seu poder. E aí, meu irmão, é experimentar o melhor de Deus. É experimentar viver uma vida extraordinária, sobrenatural da parte do Senhor para nossas vidas. Por isso, como fazer milagre? Sabe como? Deixando Deus fazer, meu filho.
Ninguém faz milagre, não, meu irmão. Você não faz milagre. Tem um irmão que chegou para mim e falou, pastor, eu recebi a unção da cura. Eu falei, irmão, vamos lá no hospital agora. Que é esse pastor? Meu irmão, pera, o que você acabou de me falar. Meu irmão, Deus te usa o dia que Ele quer, da maneira que Ele quer. Pode ser que Ele te use hoje para curar, pode ser que Ele te use hoje para curar amanhã, pode ser que Ele nunca mais te use para curar, pode ser que Ele te use para profetizar, pode ser que Ele te use em várias situações, mas é dele. Ele vai te usar da maneira dele, no tempo dele, do jeito dele, né? Porque com isso são criados os endeusamentos. Sim. Pastor Valdinei é profeta. Outro dia eu escutei um negócio que eu fiquei assustado. Veio um irmão aqui, maravilhoso, abençoado. Ele tem 82 anos. Ele é lá da Holanda. E aí ele só fala inglês e conhece a minha filha, e ela traduz para ele e tal, essa coisa toda. Bom, e esse irmão estava aqui, e Deus fala mesmo com ele, tal. O outro irmão falou comigo, pastor, estou podendo ficar perto do irmão tal, não. Fica perto de quem, irmão? Porque Deus pode revelar minhas coisas para ele. Irmão, você é um... nem qualificar o que você é. Nem vou te qualificar, senão eu posso ficar nervoso com você aqui. Entendeu? Não é essa a situação. Entendeu? Deus diz, amém, glória a Deus, deixa Deus usar quem Ele quiser, irmão. A obra é dele. Quer fazer milagres? Creia que Deus vai fazer isso. Não deixe de estender a sua mão, não deixe de pregar. Pastor, mas tem 2 pessoas na igreja, pregue a palavra. Pregue a palavra. Pastor, tem 100 pessoas, pregue a palavra. Mas, pastor, não quero saber, não deixa novela para lá, deixa jornal para lá, deixa notícia de coronavírus. Eu estou nem aí para coronavírus, irmão. Eu quero saber o que o céu tem para falar para nós. E amém. E é isso, pastor. É isso, amém, que é o milagre do Senhor. Amém, recebo, pastor, em nome de Jesus. Eu estava comentando ontem, até na live, com o apóstolo Walter Fiel, da Espanha, que está aqui conosco até, presente na live, e esses dias agora nós tivemos um caso aí de um amigo da gente aqui, que teve um problema muito sério, o carro dele fundiu o motor, ele estourou a correia dentada, ele não sabia, tentou caminhar mais um pouquinho com o carro, aí estragou tudo, fundiu tudo mesmo, foi perda total ali do motor. E ele estava precisando, era uma situação que ele estava ajudando a mãe dele e tal. E bem nessa época agora, nós passamos alguns momentos difíceis, algumas pessoas que nos ajudavam na revista pararam de ajudar por causa dessa situação, eu não estou aqui recriminando ninguém. E eu estava no supermercado e falando com Deus e dizendo, Deus, eu preciso da tua provisão, Senhor, estende as tuas mãos, Senhor, nós queremos continuar com a revista, Senhor, põe tuas mãos e tal, e alguma coisa dessa aqui a gente tira do nosso bolso para investir, o senhor sabe como é que funciona, e aí aquela situação, e naquele momento Deus falou assim comigo, assim, investe na vida daquele pastor. Foi quando eu até levantei um SOS para ele na internet, aí vários irmãos ajudaram, e muitos aí de Minas também ajudaram, e eu fui o primeiro, né? E com um valor ali que eu não podia, não que eu não tinha, mas eu sabia que tem cartão de crédito para pagar, tinha um monte de coisa, tinha despesa de casa e tal, e eu não podia gastar aquele dinheiro. Mas Deus falou meu coração e com muita alegria, pastor. Só que o interessante foi o contrassenso. Eu estava pedindo para Deus entrar com providência e Deus falou para eu tirar o dinheiro. Falei, meu Deus. Mas eu fiz com muita alegria, confiando, porque essa questão é você se agarrar na tábua, você passar pela porta do sobrenatural, né? E passado alguns dias, um rapaz de uma região do interior aqui do estado de São Paulo, uma região pobre, paupérrima, dificuldade demais, mas esse rapaz é um empresário naquela região, entrou em contato comigo e falou, pastor, passa o número da sua conta, Deus mandou depositar um dinheiro na sua conta. E o valor que ele depositou, pastor, é exatamente 20 vezes a mais do que aquilo que eu investi. Glória a Deus, glória a Deus. 20 vezes a mais daquilo que eu investi, pastor. Então, nós somos desafiados a confiar no Senhor, né? Mas quando a gente confia, quem faz é Ele, porque de mim mesmo não havia condições. Mas Ele é o Senhor de toda a terra, né? Ele é aquele que cuida da gente. É verdade, pastor. Agora, só trazendo uma lembrança aqui, que essa confiança tem que ser naquilo que Deus realmente tratou os nossos corações. Sim. Porque eu já vi uns doidos aí falando assim, vamos usar aquele texto, vinde e comprai sem dinheiro. Ô, meu amigo, calma aí, rapaz, você tá doido? Não, pastor, tá lá na Bíblia. Eu falei, tá, meu filho, tá na Bíblia um monte de coisa também, ué.
que de repente não é interessante. Tem que Sim. ter contexto nisso. Então, assim, pastor, confiança. Existem as normas, para nós são a Bíblia, as Sagradas Escrituras. E Bem existem para pontuado, nós pastor. Muito bom. a nossa confiança naquilo que o Senhor tem tratado conosco. Texto, com contexto, totalmente direitinho, que nem o senhor falou isso aí. Ó. O Espírito de Deus fala comigo, pastor. Falou com o senhor, fala com muitos de nossos ouvintes, e eu quero crer que fala com todos. São situações. É diferente do que você passar no semáforo e dar aquela moedinha pro camarada. Isso é automático. Isso é automático. Por sinal, eu quero deixar aqui uma chave para você. Não sou partidária, teoria da prosperidade, não. Pelo amor de Deus, quem me conhece sabe quem eu sou. Mas, meu irmão, quer ser abençoado, filhão? Está o texto bíblico lá em Provérbios. Quem dá aos pobres empresta para Deus. Quem tem com Deus pode cobrar, meu amigo. Quem tem com Deus pode cobrar. O dia que você vê um pobre perto de você, um cara que não pode fazer nada para você, nada, você nem conhece, vai lá e abençoa. Abençoa de verdade. Dá aquela camisa velha, não. Dá aquela mais bonita. Aquela do culto de domingo. Vai lá, compra um tênis novo, aquela família que está lá da sua casa. Meu irmão, faça isso de trabalho. Muitos reinos, a Bíblia diz que uma das condições para um reino se manter é o quê? Ajudar os pobres. Está aí, ó. Essa é a condição. Quando o Espírito de Deus fala, meu irmão, faça. Eu já fiz, nossa Deus. Pastor, Isaías 58 diz que quando eu ajudo o pobre, tiro daquilo que é meu. A Bíblia diz, e rapidamente virá sua cura. Rapidamente, prontamente virá sua cura. É uma coisa interessante. Pastor, deixa eu só trazer um conhecimento para o senhor, que é mais assim, não é bíblico, é mais cultural da questão dos judeus. Quando o judeu compra uma casa, a primeira coisa que ele faz, aquele judeu mais tradicional, né? Ele pega um martelo, um prego e bate na cozinha. E quando ele bate na cozinha, ele coloca um bocozinho, um saquinho ali. Ele vai colocando moeda ali, para que quando algum pobre passe na casa, nunca ele possa dizer, hoje eu não tenho. E ele diz que aquele é o prego que segura a casa, não é a casa que segura o prego, é o prego que segura a casa, porque na sua bondade Deus não deixa faltar condições e recursos para sua casa. É muito lindo isso, pastor. Meu Deus, isso é forte demais, eu estou todo arrepiado aqui. Glória a Deus, velho. Olha, você tem uma base, mas pô, muito para ensinar para a gente mesmo, né? Glória a Deus, a Jesus amado. A gente aprende um com o outro, né, pastor? Muito bom. É verdade. Pastor, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo, depois eu quero ler os recadinhos aqui, porque nós já estamos com 50 minutos de live praticamente, pastor. Glória a Deus, glória a Deus. Deus seja louvado, pastor. Então vamos lá. Vamos lá. Deseja ficar bem informado? Procurando se alegrar? Ou cuidar do seu corpo e alma? Que tal dicas de finanças e empreendedorismo? E informações atualizadas sobre missões, ações sociais e teologia. Revista Clube de Sabedoria. É tudo isso e muito mais. Reunido em uma plataforma moderna e de fácil leitura. E ainda, noites agradáveis, sempre em boa companhia, com assuntos atuais, na TV Clube de Sabedoria, no YouTube. Acesse agora revista.clubedesabedoria.com.br. É gratuita, é dinâmica, é abençoada, é pra você. Muito bem, querido, vamos agora aos nossos recadinhos. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, o que está esperando, querido? Se inscreve aí no canal, ativa as notificações, dá um joinha, curtir aí pra gente, isso vai nos ajudar demais. Pastor, vamos lá aos nossos recadinhos, vamos começar com o rapaz de Minas, claro que tem que ser mineirinho, né? Pão de queijo, cafezinho com leite, Francisco Donizete, o senhor conhece? Ele é de Três Pontas, né? Sim, homem de Deus, glória a Deus, Deus seja louvado pela sua vida, pastor Valdinei, que Deus abençoe em nome de Jesus. O Francisco, pastor, ele está mudando aqui para Nova Odessa, porque ele não falta de nenhuma live, tá? Toda live eu já estou fazendo a credencial dele aqui em Nova Odessa, porque ele não falta uma live, uma benção, sabe que é brincadeira, né, pastor? Benção demais, glória a Deus. Benção. Aina Seixas, lá de Sarasota, lá nos Estados Unidos. Nossa, que lindo isso. Nós estávamos comentando ainda sobre a introdução, né? Uma introdução dessa. Glória a Deus. O Francisco Donizete, verdadeira palavra ainda dentro da introdução. Pastor Renato Alves, lá da nossa igreja de Dracena, um grande homem de Deus. Boa noite, meus amigos e amigas, a paz do Senhor Jesus.
Aí nós temos a Aline dizendo, a paz do Senhor Jesus. Pastor Aline faz o que ali no fórum que eu nunca tive oportunidade de perguntar para ela, pastor? A Aline, ela é serventuária lá na secretaria da Vara da Família, né? Então, ela trabalha lá dentro de toda a questão burocrática lá, às vezes trabalha junto com o juiz. Ela já é uma funcionária bem antiga lá, abençoada, de extrema confiança deles. Extrema confiança. Inclusive ela tem alguns cursos sobre conciliação, né? Muito interessante, né? Sim, fazendo conciliação de sim. família, muito bom mesmo. Esse de paternidade, de parentalidade. Parentalidade, ela escreveu um artigo sobre isso na edição Exatamente. número 5, muito interessante. Sim, E agora, sim, na edição número 6, ela veio com algo novo, né? Ela veio com poesia, olha que legal. Show de bola, né? Show de bola. Glória a Deus, pastor Aline. Glória a Deus. Benção. Olha lá, a Débora, minha filha, boa noite, a paz do Senhor, sua bênção, meu pai estou. Deus abençoe, minha filha. Vou tentar assistir a live inteira, hoje a internet não está ajudando, se cair, assisto depois. Deus abençoe, filha, em nome de Jesus. Miriam Chagas, boa noite, a paz do Senhor. Ela é da nossa igreja, o Brasil para Cristo de Santa Cruz. Pastor Benilton, filho do pastor Silvano. Benção demais. Nossa irmã Miriam, benção demais. Miqueias Rodrigo, lá da nossa igreja de Dracena, boa noite, a paz do Senhor, Deus abençoe, Miqueias. Miqueias também, Miqueias está aí bem assíduo nas nossas lives, estou gostando, viu, Miqueias? Que benção. A Pamela Rice, atrasada, mas cheguei, boa noite, Pamela Rice, lá de Fort Worth, Texas, que benção. Glória a Deus. O Miqueias, ótima noite, a paz do Senhor. A Tânia Reis, bênção. Eu esqueci de onde que a Tânia Reis está agora, pastor. A Tânia Reis é a esposa do nosso falecido pastor Silvano. Ela está na igreja de Santa Cruz, a nossa pastora, junto com o filho lá, pastor Benito. Entendeu? Muito bem. O senhor, desculpe, a Tânia está junto com quem o senhor falou? Com o pastor Benito é o filho dela. Pastor é o filho Benildo, dela. Em Santa Cruz. E ela é pastora lá também, abençoa a obra lá com o trabalho dela lá na presença do Senhor. Bênção de Deus lá. Benção. Glória a Deus. Aí, Francisco, pastor Valdinei, temos culto, não vou poder ficar até o final da live, depois assisto. Paz do Senhor. Amém, querido? Amém. Aí a Débora falando sobre os hospitais, como é triste, cada lugar ser diferente. Aqui ficou fechado o hospital um tempão. Ela está em Mojimirim. A cidade toda indo ao UPA e indo às cidades vizinhas. Um hospital do SUS, melhor que eu já fui, é o de Jaú. Aí ela fala novamente, o de Jaú parecia particular, realmente. Exatamente. Aí meu pai dizendo aqui, boa noite, a paz do Senhor, o Senhor te abençoe em sabedoria, fé e amor. Amém, só bênção, meu pai. Deus abençoe. Olha aqui, Paulo de Freitas, nosso decano. Eu falo aqui, pastor, que eu tenho que tomar cuidado com a live, porque Paulo de Freitas é da Comissão Ministerial de Ética do Estado de São Paulo. Então, se eu precisar da bola aqui, estou enrolado. Meu Deus amado. Ele até agora ele é o escritor nosso, que eu faço entrevista, mas se eu pisar na bola, eu sei que a história muda. Amém, tá certo. Tá certo. Mas é assim mesmo, né? Um policiando o outro, assim vamos indo para a glória. Vamos crescendo juntos. Olha a Pamela dizendo, gente, live maravilhosa, vou assistir todinha depois, tive que sair agora, Deus abençoe a todos. Amém? Apóstolo Walter Fiel, lá de Madrid, lá na Espanha, paz do Senhor, povo de Deus, amém. Olha o pastor Benilton aqui, ó. É esse daqui, né? É esse aí. E detalhe, pastor, esse camarada, o senhor precisa te convidar para estar conosco. Opa, marca esse camarada, pastor Benilton, além de ser um amigo, é um estudante, amante da palavra, é um rapaz novo e tem, assim, uma condição muito boa de contribuir conosco em muito. Em muito, não é pouco não. Ô, Benilton, bem-vindo, viu, Benilton? Bem-vindo. Pede pastor depois de me passar o contato, se eu pudesse, eu me passo o contato, pastor? Sim, se tiver interesse em estar conosco, vai ser uma honra, vai ser uma alegria muito grande. Ama estudar, conhece dessas coisas tudo, aí, você gosta aí de lives, treina tudo aí também, e estudioso da palavra, tal, está terminando agora uma faculdade teológica, benção, é benção.
Maravilha, vamos lá, vamos aumentar, porque nós estamos numa briga aqui de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, aí Minas sempre é aquele um que vem comendo pelas beiradas, né? E vai chegando lá. Maravilha. Mariana Santos, querida. Minha filha, Mariana, filhota, 16 aninhos, é a minha mais novinha. Olha que benção. É essa que interpreta quando o pessoal vê aí, é a translator do senhor? É a mais velha que essa. É a mais velha. Muito bem, muito bem. O apóstolo Walter Fiel dizendo maravilha. A Sara Santos. Essa aí, olha. Falem, e detalhe, rapaz, ela foi desafiada porque ela nunca fez curso de inglês particular em lugar nenhum, só em inglês de escola. E de um tempo aí começou assistindo filme inglês, a coisa toda. Aí ela descobriu que fala inglês e tem traduzido o pessoal e tal. Deus deu essa bênção sobre a vida dela. Deus seja louvado. Amém. Eu tenho um filho aqui também, o José, que é dessa maneira também. Aquele que estudou lá no Unicesumar lá, ele começou a ler livros, começou a ouvir música e de repente chegou um apóstolo lá da África do Sul, veio pregar aqui em Nova Odessa, e nós levamos um professor de inglês, porque o intérprete dele não pôde vir, o professor de inglês se enrolou tudo. Não que ele não sabia interpretar. Acontece que frases longas, ele se preocupava muito com a pronúncia, ele lembrava do começo da frase, mas esquecia o final. Aí o outro dia meu filho falou, pai, o senhor quer que eu vá lá? Aí o filho foi e desenrolou legal. Aí a gente dispensou o rapaz e foi que foi mesmo. Graças a Deus. Amém, glória a Deus. Bênção. Olha lá, a Aline Diniz aqui também, a nós compete obedecer e crer, os resultados vêm de Deus. Amém, é isso mesmo. Glória a Deus. A Sara, quando paramos de querer fazer milagres, conseguimos viver melhor, pois tiramos o peso do que não somos e começamos a viver quem Deus precisa que sejamos. Eu estou amando essa palavra, viu? Eu estou amando, porque eu já tirei o legalismo da minha vida faz um bom tempo. Quase que fui crucificado por causa disso. Mas, graças a Deus por isso. Estamos vivendo um novo tempo. Pastor, eu comungo da sua visão em gênero, número e grau. Toda a honra seja ao Senhor, todo o poder é do Senhor, Ele é o Senhor dos céus e da terra, eu não tenho que preocupar com nada, simplesmente estar na posição, que o resto é com Ele. Perfeito. É exatamente isso, pastor. Maravilha. Olha a minha mãe aqui, sua bênção, minha mãe. A paz do Senhor, filho, pastor Valdinei e pastor Alexandre. Deus continue os abençoando, que o pastor continue ajudando quem precisa. Muito bem, muito bem. Aí o apóstolo Walter Fiel aqui, é isso mesmo, é o Senhor Jesus quem faz. A Mariana, amém, glória a Deus. Aí o apóstolo, verdade, tudo é do jeito de Deus e no tempo de Deus. Pregar a palavra do jeito de Deus e Ele fará os milagres como Ele mesmo quer, porque Ele é o Senhor Jesus. Aleluia, eu creio. Olha o Ronaldo entrando aqui. Paz do Senhor, José Ronaldo, esposo da Lídia, né? Exatamente, glória a Deus, Ronaldo é bênção demais. Aí ele fala, nosso pastor, que bênção, que bênção. Aí o apóstolo, mais uma vez, o exercício da confiança fundamentada na palavra de Deus, no tempo e na forma de Deus, ele intervirá com bênçãos e milagres que a pessoa necessita. Amém. Exatamente. Glória a Deus. Pastor Valdinei, pastor Alexandre, uma live muito instrutiva e abençoadora. Aí o pastor Benito encerra nosso momento de conversa aqui. Estamos juntos, pastor, à disposição para servir. Amém. Que bênção demais. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, esses são os nossos recadinhos. Eu quero agradecer ao senhor por essa 1 hora de disposição. Eu sei que o seu tempo não é fácil. Tem dia que o senhor sai direto lá do júri para vir para cá, mas do fórum, desculpe, para vir para cá. Mas Deus abençoe grandemente. Alegria estar com o senhor aqui mais uma vez. E suas considerações finais para nós estarmos encerrando essa live, pastor. Pastor, primeiro eu preciso te pedir perdão por não estar tão presente quando eu gostaria de poder estar. Realmente, eu trabalho em alguns lugares,
né? E isso acaba trazendo uma privação de tempo. E tempo é uma coisa que às vezes a gente precisa de saber muito bem direcionar. Mas é uma alegria poder estar aqui com o irmão, compartilhando dessa palavra que Deus te deu. Eu não vou falar de um sonho, mas de uma palavra que Deus te deu. E que eu tenho certeza que tem alcançado o coração de muitos. E o milagre vai acontecer de uma proporção muito grande no tempo do Senhor. Então eu sou grato, obrigado ao Senhor, obrigado a todos os irmãos e irmãs que estão comigo aqui até agora, que ainda nos ouvirão ainda, que não nos verão, né? Deus seja louvado pelas suas vidas, confie no Senhor, o milagre é dele e vai acontecer se assim estiver na sua palavra. Não precisa de inventar nada. Deus já deixou tudo pronto e agora é só a gente confiar no ordenamento do Senhor. Deus seja louvado, pastor. Obrigado, viu? Isso é bênção na minha vida. Meu Deus. Amém, 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 amém. Queridos, amanhã nós estaremos aqui, só lembrando a vocês, eu já coloquei, mas vou colocar de novo, aqui é o Instagram do pastor Cris, é o Instagram dele, e eu quero convidar você para estar conosco amanhã. Amanhã estará conosco o Bispo De Wilson, ele é de Maputo, lá em Moçambique, e vai estar falando conosco amanhã. Deixa eu até colocar o rostinho dele aqui, ó. De Wilson vai estar conosco amanhã. Ele é um homem de Deus abençoado, ele vai estar falando sobre as 7 crises do homem, vai estar fazendo a introdução sobre isso, e vai ser muito interessante a live de amanhã. Então, 19 horas, coloque seu celular aí para despertar, para estar assistindo a nossa live de amanhã, em nome de Jesus, que eu tenho certeza que vai ser tão abençoadora quanto foi a de hoje, para a glória do Senhor Jesus. Mais uma vez, pastor, Deus abençoe. Mais uma vez, a vocês que estão conosco, Deus abençoe, que Deus os guarde, que a tua semana seja tão abençoada quanto a minha está sendo, para a glória do Senhor Jesus. E olha, não se esqueça, Provérbios 4:8, sabedoria, abrace-a, e ela te honrará. Fiquem todos com Deus, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.